Fala pessoal, aqui é o Medina e mais um vídeo prático para vocês com as câmeras da Neo ID. Estou de novo aqui na minha igreja, aqui rende bastante vídeo para vocês e hoje eu quero mostrar para vocês a funcionalidade na prática em um ambiente real do plugin G-Stream. Graças ao nosso amigo Vander, tá? Um cara gente boa que está ali tentando ajudar todo mundo também em relação a esse plugin, que confesso eu que fazia tempo que eu tentava funcionar ele no meu OBS, enfim, no meu sistema operacional e não conseguia. E aí ele foi lá, compilou lá um executável que faz toda a instalação completa, a configuração no sistema operacional, as variáveis e tal, e disponibilizou gratuitamente para a gente. Então, eu falei com ele, falei que faria o vídeo, então dando todos os créditos para ele aqui, obviamente, né? E graças a ele, nós teremos um vídeo agora tutorial simulando na prática, né, com duas câmeras 12x Pro da Neo ID, que não tem NDI, com uma câmera 20x também ele que tem NDI e também tem RTSP, ok? Então eu vou colocar as três funcionando em RTSP pelo G-Stream e também vou colocar as duas 12x Pro através do G-Stream comparado com o sinal NDI da 20x, ok? Então vai ser um teste aqui bem interessante desde da instalação do programa, a configuração ali no OBS Studio e o teste prático para vocês estarem avaliando. E se você tem interesse em adquirir equipamentos de transmissão, como a gente falou aqui em relação às câmeras da Neo ID, vou deixar abaixo aí o link da loja. É um link direcionado para o nosso canal, né, um link patrocinado. Então, se você adquirir qualquer equipamento através desse link, você está ajudando diretamente esse canal, ok? Também abaixo aí meu contato, caso você precise de algum suporte para câmeras PTZ, enfim, qualquer coisa relacionada à transmissão, como também meu Instagram, grupo Telegram, aquela coisa toda, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo prático com G-Stream. Ó pessoal, então desse lado esquerdo aqui nós temos a 2x, geração 1, lá no fundo nós temos a 20x e aqui nós temos outra 12x, tá? Então esse aqui é o cenário que nós estamos fazendo o teste nesse momento, tá? Então pessoal, para dar início ao nosso vídeo, eu já abri aqui a página de configuração das três câmeras, ok? Como falei para vocês, e vou mostrar o que você deve habilitar na sua câmera, verificar se ela tem essa função. Repito, estou fazendo aqui com as câmeras da Neo ID, mas pode ser feito em qualquer dispositivo que tenha o protocolo RTSP presente, ok? Que ele envie o sinal através desse protocolo. Dito isso, então essa primeira câmera aqui é uma 12x Pro, ela já é geração 2, então você já consegue perceber que ela tem até a questão do auto tracking, certo? Então na geração 1 você não tem isso. Essa câmera do meio aqui é a 20x, ela já tem NDI, também geração 2. E essa câmera aqui é uma 12x Pro geração 1. Então, perceba que até o layout aqui é diferente, não tem aqui a questão do auto tracking, certo? Mas todas elas aqui têm o RTSP presente, que é muito comum na maioria das câmeras PTZ e IP, né? Então, enfim, até em câmeras de segurança, DVR, esse protocolo já é um protocolo antigo, então é bem presente aí. Muito bem, então você precisa pegar o endereço RTSP de cada câmera para depois a gente configurar lá o plugin, tá? Antes de nós irmos para a instalação dele, né, propriamente dito, a gente tem que deixar aqui o equipamento preparado, tá? Por exemplo, nessa câmera aqui, essa 12x Pro geração 2, e a gente vai partir para a mesma ideia para os outros modelos, a gente vem aqui em rede e verifica aqui, ó, RTSP. Tendo essa opção, sinal que o RTSP se faz presente, tá? Essa parte aqui de autenticação eu recomendo que você habilite. Por quê? Para não ficar aberto o sinal da tua câmera aí para qualquer pessoa enfim, capturar o seu sinal. Então, para isso ele precisa autenticar. Obviamente, você vai mudar a senha da tua câmera de admin para outra senha, né? Então, eu vou ligar aqui, vou dar um enviar, e ele vai pedir para reiniciar, tá? Se ele não reiniciar automaticamente, você pode reiniciar depois aí manualmente. Outra opção interessante que você pode estar habilitando é essa daqui. Eu acho interessante você estar fazendo, tá? Você pode estar habilitando aqui, também pode estar habilitando aqui a autenticação, não tem problema nenhum, porque esse cara aqui, caso você não saiba qual é o endereço RTSP da sua câmera, a gente vai utilizar um programa que ele vai escanear na rede e a sua câmera precisa estar habilitada esse protocolo aqui também, para que ela possa ser encontrada, ok? Então você habilita aqui também e dá um enviar. Isso funciona em todas as câmeras, ó, na 20x aqui é a mesma coisa. Okay? Eu vou habilitar aqui também, vou habilitar aqui também. Agora aqui na geração 1 da 2x Pro, a gente vem aqui em configurações de rede, muda um pouquinho, tá vendo? Ó? Então a gente tem aqui o RTMP, SRT, só que a gente quer esse cara aqui. Então eu venho aqui, habilito a autenticação dele, habilito aqui também esse cara, certo? E toda a porta RTSP por padrão, ela vem na 554, tá? Você pode estar mudando? Pode, mas não é necessário. Então vou clicar aqui em enviar. Vou reiniciar manualmente todas as minhas câmeras, tá? Agora as três já voltaram
E agora, como que eu sei o endereço RTSP de cada câmera? Como falei para vocês, nós iremos utilizar um programa, vou deixar o link abaixo dele aí, que é esse cara aqui, ó. Então basta você fazer o download, fazer a instalação, enfim, instalação simples de qualquer programa, certo? Então você tem que baixar esse cara aqui. É obrigatório? Não, mas ele vai te informar a URL certinho ali, no endereço RTSP do seu equipamento. Então pode mudar conforme o fabricante, certo? Então eu recomendo que utilize para não ficar com dor de cabeça na hora de configurar. Depois que você fizer a instalação, né, você dá um refresh aqui caso você tenha reiniciado sua câmera, ele vai encontrar todos os equipamentos que tem aquele protocolo ativo que eu falei para vocês, esse cara aqui, tá? Então perceba que tem aqui a 20X e as outras ali, né, que a gente também habilitou, certo? Então basta clicar em cima, perceba que não está mostrando nada, você tem que vir aqui, ó, você forçou, né, a autenticação para poder receber a informação, você dá um login aqui, clicando em cima, ó, já aparece aqui outras opções, ó, clicando em live, já tem aqui o sinal da câmera, e perceba que aqui abaixo, ó, você tem a URL RTSP da maneira correta. Então perceba que tem o usuário admin, dois pontos admin, né? Então você vai mudar a sua senha. Então a senha é depois do dois pontos aqui, certo? Depois arroba, né? O endereço da câmera, dois pontos a porta, /stream 1. Esse programa é interessante, você consegue até fazer algum tipo de configuração, mudar a resolução, várias coisas aqui. Você consegue configurar a parte de foco, de saturação, enfim, várias configurações aqui diretamente nesse programa, tá? Inclusive você pode fazer o controle PTZ por ele também, tá? Assim você tem algumas configurações propriamente da câmera, né, do sistema dela, questão de IP, você pode estar configurando por aqui também, certo? Inclusive mudar a senha aqui do usuário admin, tá? Da mesma forma, as outras câmeras, por exemplo, vou acessar essa daqui, vou aqui em Live Video, tem aqui o endereço também. Da mesma forma a terceira câmera aqui também, certo? Então eu já sei o meu endereço IP, perceba que esse aqui ele não me deu autenticação, eu tenho que verificar se foi habilitado lá na câmera, certo? Vou voltar lá. Ele está habilitado aqui, tanto essa daqui quanto essa daqui, que são as 12X, estão com autenticação RTSP ativa. Porém, o programa não solicitou, enfim, alguma característica aí da geração da câmera, alguma coisa assim, né? Mas para nós aqui o que importa é a configuração, certo? Caso não abra, você coloca aqui, né, por exemplo, o admin, dois pontos admin, que seria o usuário, dois pontos a senha, certo? Muito bem, então beleza. Quanto a isso, não é problema, né? Só avisando para vocês que alguns equipamentos se faz necessária a autenticação, outros não, tá? Então, nós acessamos nossas câmeras, habilitamos o serviço que a gente precisava, instalamos aqui esse programa para poder pegar a URL da maneira correta. Agora a gente vai lá e instala o plugin, né, o bendito plugin GStreamer. Eu vou deixar abaixo para vocês aí esse executável, certo? Então o Wander já hospedou ele e tal, já deixou para a gente aí no jeito. Vou deixar também o outro link onde você coloca ali a configuração, né? Ele deixou todo um tutorial. Vou abrir para vocês para mostrar aqui. Então esse aqui é o tutorial que o Wander fez, né, obviamente baseado no original, enfim, do desenvolvedor, né, aonde ele nos ensina a fazer a configuração. Então não precisa se preocupar, por quê? Porque o executável que ele deixou para a gente ali vai fazer todo esse processo aqui, ó. Ele vai fazer a instalação, vai configurar esse patch, que era o xarope de configurar bastante, certo? Então toda essa parte que o executável já vai fazer para a gente. Então ele vai fazer a instalação no Windows, vai fazer a configuração desse patch aqui, vai fazer a instalação dentro do OBS Studio. Então é tranquilo, tá? Não precisa copiar isso aqui nada, tudo ele vai fazer automático para a gente agora. Na parte de configuração, aqui ele fala para protocolo H264 e H265, tá? Eu recomendo você utilizar H264 por questão de compatibilidade, certo? Dos dois lados. E aqui você tem que tomar cuidado se você tem aí uma placa, por exemplo, GPU integrada, né? Se você tem uma NVIDIA, se você vai utilizar o seu processador, certo? E esse cara aqui, confesso que eu não sei o que é, mas tudo bem, não vou utilizar. Nós iremos utilizar esse cara aqui, porque a minha máquina tem um NVIDIA. Se o seu computador tem uma integrada, vai nesse aqui. Se não tem, vai através do processador aí, tá bom? Então perceba que ele tem aqui esse RTSP source, que na verdade esse cara quer dizer um source, né? A localização e a URL que a gente tem que colocar. Então aquele cara que a gente viu lá anteriormente, né? Que é aquela URL da câmera, certo? Que a gente viu aqui, ó. Nada mais é que esse cara aqui. Então eu vou substituir somente esse cara aqui. Então agora eu vou fazer a instalação do plugin, certo? Então você verifica se você já tem instalado, você remove, tá? Então eu fiz uma pesquisa aqui nos meus programas e eu tenho ele instalado, ou seja, eu já tenho ele instalado funcionando, não tem problema. Então se você tem ele instalado e não está funcionando, você vem aqui, remove antes de fazer a instalação, certo? E outra coisa que você tem que verificar se você já não tem aquela variável já, ou enfim, se você já tentou fazer a instalação anteriormente,
se ela já não está configurada no teu sistema operacional. Então basta vir aqui, ó, no menu iniciar, certo? Escreve aqui variável, só variar, já mostra essa opção aqui, ó, editar variáveis. Então você clica aqui, você vai aqui em variáveis de ambiente e verifica se não tem um cara desse já aí presente nas suas variáveis, tá? Se tem, você vem e exclui, ok? Porque na instalação ele já vai aplicar essa variável para você automaticamente, tá bom? Então, se você tem instalado, remove e verifica também se você já tem isso aqui no seu sistema, tá? Se tem, remove também. Aí você faz uma instalação do zero limpa. Perceba que nós temos aqui também uma pasta. Você não vai ter essa pasta. Por quê? Eu simplesmente extraí esse executável, né, para a gente ver o que tem dentro dele, né? Porque ele é um executável compactado, então ele vai descompactar ali através da operação de instalação, vai fazer a instalação e utilizar esses arquivos aqui. Vai utilizar o MSI, vai pegar esse ponto .bat, vai pegar aqui a DLL, vai fazer a questão aqui de jogar ali, enfim, a variável, certo? Então não tem problema você ver isso aqui, tá? Tudo aquilo ali nada mais é que compactado nesse instalador aqui, tá? Então basta você abrir ele e fazer a instalação simples, tá? Então ele vai fazer o processo de extrair os arquivos, aquilo que eu fiz ali, né, na pasta temp. Ele vai abrir essa janela do PowerShell, né, falando que iniciou a instalação concluída, adicionou o caminho de JSON na variável, né? Fez todo o processo ali e vai pedir para você apertar e finalizar, certo? Feito isso, você abre o seu OBS Studio. Muito bem, então agora nós temos aqui o nosso OBS Studio aberto, certo? E a primeira coisa que você tem que verificar se ele tem aqui nas fontes, até criei aqui 3 cenas, certo? Para a gente poder separar, é verificar se tem esse cara aqui, ó, GStreamer Source. Se ele não apareceu, refaça o processo de instalação, certo? Você tem que remover tudo que você tem de instalação, variável, tudo, e começar o processo de novo. Estou utilizando aqui a última versão do OBS, tudo funciona perfeitamente, certo? Então a primeira coisa, adicionar uma fonte aqui do GStream, certo? Então vou deixar esse nome aqui mesmo, vou dar OK, e vai abrir essa janela aqui, ó. Então perceba que tem bastante informação, eu estudei todas essas informações aqui, só que confesso que não vale a pena ficar falando de todas elas, tá? Porque não vai mudar a sua vida aí e também não vai mudar muita coisa no teu dia a dia, certo? Então aqui a gente vai colocar aquele endereço que a gente viu anteriormente no tutorial. A gente vai no máximo, tá? O que eu fiz aqui de teste é desabilitar aqui o buffer do OBS e a gente vai colocar aqui um NTP server. Para que serve esse cara aqui? Esse aqui é um servidor de time, certo? De tempo. Então esse tipo de protocolo ele faz o processo de sincronismo. Então se você está dentro do mesmo servidor ou um servidor válido, ele vai tentar sincronizar o tempo entre os dispositivos de vídeo, tá? Então é interessante você colocar aqui, tem gratuito, depois a gente pesquisa ali e configura, tá? Mas o que interessa para nós aqui é esse cara aqui, ó. Então, como eu tenho aqui um NVIDIA, eu vou copiar, vou colar aqui dentro, pode colar dessa forma assim, não tem problema nenhum, tá? Só que aqui não vai funcionar, por quê? Porque esse cara aqui não é o endereço que eu preciso da minha câmera, certo? Então eu estou aqui na 12x1, então eu vou aqui na primeira, certo? Da esquerda, e vou pegar aqui a URL. Lembrando que aqui ele não me exigiu, apesar de eu ter habilitado o RTSP para autenticar, não exigiu aqui o admin, ou seja, o usuário e a senha, tá? Então eu vou apagar esse cara aqui, vou colar, fica entre aqui as aspas, tá certo? Vou deixar aqui a latência 0, ou seja, eu quero o máximo de tempo real. Ainda não vou colocar aqui o NTP e vou dar aqui um aplicar. Olha que interessante, né? Então aqui, como a gente fez a autenticação através do programa, ele pegou aqui o mesmo usuário e senha para as 3, ele não me deu aqui na URL. Porém, como eu habilitei lá na câmera, ele vai exigir aqui, ó. Então, eu venho aqui admin, admin, lembrando que você vai mudar essa senha, né? Vou colocar o arroba aqui depois da senha, né? Do usuário e senha, e vou aplicar agora. Então perceba que na hora ele funcionou, certo? Qual que é a grande vantagem de você estar utilizando o GStream com RTSP? Ele fica igual à latência de uma câmera NDI. Então é basicamente um tempo real. Bem pouco, 100 milissegundos mais ou menos aí, para falar a verdade para vocês. Depois eu vou testar na prática lá a imagem, tá? Então aqui, o que eu posso fazer? Eu posso seguir o mesmo padrão, posso copiar esse aqui e mudar somente o endereço IP agora das minhas outras câmeras, ó. Então vem aqui, dou um OK, vem aqui, adiciono outra fonte aqui, GStream. Minha outra câmera é final 82, né, ó. Desabilito aqui o buffer do OBS e aplico. Tá lá ela, na hora, né? Muito bem. E essa câmera aqui, eu vou habilitar a fonte dela aqui, GStream, mas eu não vou utilizar ela no teste, tá? Vou utilizar ela via NDI para a gente ter essa referência, né? É só para a gente testar aqui. Então o IP dela é final 81 e funcionou também com a 20x, ok? Mas eu não vou deixar aqui ela com RTSP, eu vou tirar e eu vou colocar aqui como NDI, certo? Então já apareceu aqui o NDI para mim dela. Então nós temos aqui a 12x da esquerda e a 12x da direita
em RTSP através do GStream e NDI a do meio, certo? Ah, mas eu posso utilizar o RTSP direto no OBS? Pode, não tem problema nenhum, só que você vai ter o buffer, você vai ter a latência da forma que o OBS trabalha em relação ao RTSP. Utilizando o GStream, né, não vou entrar em detalhe aqui da questão da explicação dele, ele utiliza esse processo do pipeline aqui, então ele faz esse processo do buffer aí se diminuir, tá? Grosso modo, tá, pessoal? Confesso que eu estudei, verifiquei todas as opções aqui, mas ia ficar um vídeo aqui muito teórico, muito lenga-lenga, não faz diferença na sua vida. O que interessa aqui é a URL configurada da maneira correta, certo? Então eu fiz uma pesquisa simples aqui, um server gratuito, ele já te dá aqui alguns servers, ó, pode pegar aqui e colocar lá, tá? A porta é padrão. Então a configuração bem simples, né? Obviamente a gente vai testar na prática para você verificar a diferença entre as duas, que eu já fiz o teste entre o RTSP aqui através do GStreamer e o NDI, não tem diferença nenhuma, mas obviamente a gente vai colocar ali para vocês estarem verificando, tá? Então agora eu vou deixar aqui aberto no Multiview para a gente ter uma ideia das câmeras lado a lado, certo? Então aqui nós temos que essa do meio, lembrando, sempre vai ser a NDI, e as duas outras, né, tanto essa daqui da esquerda como essa aqui da direita, tá um pouquinho fora de foco, mas depois eu ajeito ela chegando lá, tá? Elas são câmeras 2x Pro que estão através do GStreamer utilizando RTSP, ok? Então vou lá agora para a gente verificar a questão da latência, né, e do movimento, certo? Não vou nem ajustar aqui o meu áudio que está configurado aqui gravando para vocês verificarem essa questão da latência, para você ter noção real, né, de como é que funciona, a questão de ajuste de áudio depois, tá? Então é isso, pessoal. Nesse momento você está me vendo com essa câmera frontal aqui, é a 20X geração 2 da NeoID, através do protocolo NDI, ok? Pode ser que esteja um pouquinho fora de foco, alguma coisa assim, porque eu não estou vendo a imagem. Eu botei para gravar lá em cima e estou aqui no automático para vocês, tá? Mas o mais importante aqui é a questão da latência. Então você está me vendo aqui através do NDI, essa é a latência de rede configurada ali na minha câmera 20X da NeoID, certo? Na minha direita você tem a câmera 12X Pro da NeoID, geração 2. Está utilizando o GStreamer no OBS, pegando o sinal dela através do RTSP. Da mesma forma, do meu lado esquerdo é a câmera geração 1, 2X Pro da NeoID geração 1. Da mesma forma, utilizando o RTSP pelo plugin GStreamer. E por que eu tenho que utilizar esse plugin em vez do RTSP diretamente no meu OBS Studio? Porque, como você está vendo aqui, a latência é a mesma ou basicamente a mesma, tá? Eu já fiz vários testes, para mim foi basicamente a mesma latência de uma câmera através do NDI. E um projeto que você tem a 20X, que já tem NDI, e como eu aqui tem duas 12X que não tem NDI, eu através do GStreamer eu consigo ter as três câmeras funcionando com a mesma latência. Isso é sensacional. Se eu utilizasse o RTSP direto, a latência seria muito diferente, seria gritante. Então dessa forma no OBS Studio, através desse plugin, eu consigo utilizar as três câmeras nesse projeto. Então digamos que na sua igreja você não tem tanto dinheiro para comprar uma câmera já com NDI, como essa 20X, você consegue comprar, né, se te atender, obviamente, a 12X Pro. Você habilita o serviço na câmera, aquela coisa toda que a gente viu anteriormente ali, pega o endereço dela, configura o plugin e você tem uma câmera como se ela fosse uma câmera NDI. É basicamente a mesma latência, se não for a mesma latência, tá? Claro, você está vendo aí pelo Multiview, através da câmera frontal do lado direito, e se eu não me engano do lado esquerdo do Multiview está essa câmera aqui. Você consegue ver aí que a latência ou é a mesma ou basicamente a mesma latência, certo? Então, resumindo nesse vídeo, nós aprendemos a configurar a câmera, verificar a questão ali de protocolos, o que está ativo ou não, instalamos o programa para fazer a verificação, escaneamento desses dispositivos de vídeo na rede, achar ali a URL, nós também configuramos o plugin, né, instalamos, fizemos uma instalação através do executável, verificamos ali qual é a URL, pegamos essa URL, pegamos o código no manual, colocamos dentro da fonte GStream no nosso OBS e aqui estamos nós funcionando, certo? Então se você gostou desse vídeo, se você tem interesse também em equipamentos da NeoID como câmeras igual a gente está testando aqui ou outras, né, também, acesse o site da NeoID, está aí abaixo. Se você gostou desse vídeo, seu like, sua inscrição, seu comentário, a sua interação é muito importante para que esse canal continue vivo, certo? Tem abaixo também meu grupo Telegram gratuito, o meu Instagram para você estar me seguindo aí também, é bem legal, tem poucos seguidores, então ajuda aí todo mundo que está assistindo seguir, vai dar um up legal lá no meu Instagram, tá? Não sou muito blogueiro, mas o Instagram é contato também, você pode estar me mandando mensagem lá, caso eu possa te ajudar. Da mesma forma, meu e-mail, se você precisar de uma consultoria aí relacionada à transmissão, câmeras PTZ,
esse tipo de coisa, certo? Espero que tenha te ajudado. Valeu, Vander, de novo. Obrigado pela força. Eu tentei muito fazer esse plugin, né? Enfim, esse executável está funcionando no meu computador. Confesso que eu nunca consegui, por incrível que pareça. Bati cabeça, tentei. Pô, às vezes a gente passa uma imagem que sabe tudo, eu não consegui. Pedi ajuda para ele. Ele ajudou todo mundo, inclusive, né? Na comunidade, no grupo ali. Então, estou aqui fazendo esse vídeo para retribuir aí o grande favor, né? A grande ajuda que ele deu para a comunidade de transmissão, certo? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.